Bom dia, boa tarde, boa noite, quem assiste. Continuamos aqui fazendo a revisão diária, tanto do índice como do dólar. Lembro que eu iniciei essas revisões a partir de junho, é um projeto pessoal meu, e todo o cunho é educacional. Então eu gostaria de ressaltar que o caráter é educacional, não é para ficar mostrando boleta, não é para se achar. Tenho certeza que tem muito conteúdo desse tipo no YouTube, que visa o meu desenvolvimento como trader e o seu também. Eu tenho duas opções, eu posso passar rapidamente pelos movimentos, eu posso tentar fazer de uma forma um pouco mais devagar, analisando, trazendo eventualmente alguns insights. Eu prefiro a segunda, tá? Então, se entender que eu estou falando muito pausadamente, chovendo molhado, peço por gentileza que assista numa velocidade acelerada, tá? O dólar, a gente temos alguns aspectos. 1º de junho, 2 de junho e 3 de junho, ele se comportou como? Realizando um movimento na parte da manhã e passando a tarde inteira consolidando, tá? Então, no final do dia 3, a gente tem um movimento que pode ser entendida como uma linha de tendência de baixa, LTB, né? Vai continuar o movimento de baixo, uma vez que a média de 200 ela tá vindo bem inclinada para baixo, tá? Eu não opero a abertura do mercado, mas eu gosto de ver muito o comportamento, até onde vai, como vai. Então, deu com no negativo, praticamente sem gap. 10 minutos depois um engolfo de alta, seguido de mais um candle com volume significativo que limpou todo esse movimento, tá? E um candle, que olha que interessante, aqui gostaria de fazer 2 destaques, e é por isso que a minha sugestão é todo dia, antes de começar a operar, faça algumas marcações no gráfico. No dia 3, a gente teve aqui, a gente ficou 4 horas trabalhando dentro de uma mesma região de preços. Então a probabilidade, a estatística do rompimento dessa região de preços, ela vai pedir um pullback. Da mesma forma, como a gente teve um movimento muito acentuado para baixo e o dólar respeita muito a retração de 38,2, da mesma forma que o índice também respeita muito ela e a retração de 50, tá? Eu considero o dólar muito mais técnico. Aqui a gente tem duas regiões de elevado suporte, tá? Então ele rompeu com bastante volume, viu que é necessário volume para romper uma consolidação como essa. Candle negativo, né? Primeira rejeição. Só que esse candle negativo também pode ser entendido como um gift. Por quê? Porque a média de 8 está afastado, mas a de 20 a 50 é a que eu estou em testes aqui, que eu aprendi lá dos estudos do Palex 80, a famosa suquitinha dele, também. Então, se romper, tem um caráter explosivo com um alvo muito próximo à média de 200, que também é uma região de resistência. Então, aqui, quem entra numa operação de gift aqui, tem um alvo de 24, um risco de 24, 1 para 1, né? Então tem que balizar muito se vai entrar num movimento desse, sendo que não formou um pivô, tá? Então, candle com bastante volume, rompendo, direção média de 200, menor volume do dia, né? Esse é um giftzinho, pode ser considerado um giftzinho. Pegou na média de 200, pegou na região de 38,2, viu que provavelmente bateu lá e já foi rejeitado, e
começa a correção. Perfeito? Aqui a gente já tem um movimento, eu gosto bastante, tá? Só que a gente já... Eu considero que eu preciso de mais detalhes para fazer uma operação aqui. Então, o que eu vou fazer? Adota minha linha, quem está vendo meus vídeos, conteúdo que eu estou desenvolvendo, e é até a maneira como que eu opero, eu gosto muito de delinear qual é o primeiro movimento. Na minha opinião, o primeiro movimento é esse, tá? Uma oportunidade de entrada onde? Oportunidade de entrada aqui. Perfeito? Por quê? Porque esse gift foi bem em cima da região de consolidação anterior. Tá? Eu enxergo uma oportunidade aqui para traders agressivos que operam VWAP. Tá? E também enxergo uma oportunidade nesta correção, né? O famoso, se não me engano, 9.3, né? Com reversão, superação da máxima, compra. Só que vamos fazer uma observação. Média de 200 inclinada, volume do candle negativo elevado, volume do candle positivo está dentro da média, mas é o segundo menor volume do dia. Então, qual que é a probabilidade disso daqui dar certo? Falo, pode dar certo. Mas se eu vejo isso daqui, eu tô fora, tá? É uma oportunidade, pode dar certo, pode dar fora. Mas eu, entre perder o trem ou pegar o trem errado, eu prefiro perder o trem. Tá bom? A gente pode ver, tendo o seguinte, corpo negativo, praticamente um golfinho de baixa, o mesmo volume, nem tentou romper. Nem tentou romper. Bom, nem tentou romper. Então aqui eu tenho a minha região do primeiro movimento delineada. Tá? Posso também tentar forçar um pouco. Vou deixar designada aqui uma sub-região. Tá? O que seria essa sub-região? Porque eu estou vendo, aí eu vou deixar como uma resistênciazinha, tá? Uma sub-região, por quê? Porque eu tenho aqui, ó, ele rompeu, né? Fez um teste, 2 testes, estou no terceiro teste. Então aqui eu posso considerar que aqui é uma resistência. E já perdeu a abertura do mercado à vista, provavelmente esse horário, deixa eu ver, né? Abertura do mercado à vista. Então o que eu vou fazer? Bom, todo o movimento até o momento foi positivo. Eu não vou apagar meu Fibo do dia anterior, porque para mim ele está trabalhando dentro do Fibo do dia anterior, tá? Mas eu vou adicionar o meu Fibo aqui numa cor um pouco mais... Essa que cor horrível. Tem um verde normal? Aqui, a cor verde. Ah, vou aplicar o meu Fibo porque eu quero saber o que está acontecendo dentro desse movimento. Abriu o mercado, ele bateu uma retração de 50, que também é média de 50, média de 20 também está aqui, tá? A gente tem que acompanhar. E deixou se fala gift, mas também pode ser considerado praticamente um inside bar. Até dar um zoom, tá? Candle de indecisão, se romper para baixo, movimento para baixo, se romper para cima, movimento para cima. Mas o movimento é para baixo onde? Bom, eu estimaria que o movimento é para baixo até na retração de 38.2. 38.2 e
nesse candle, ele não deixa de ser um candle referência, né? Então, deixa eu ver um ponto. Um aspecto importante, a gente vê que este candle, o maior volume do dia, ele foi violado, mas não fechou abaixo dele, tá? Então, quem estava operando barra elefante não realizou aqui, estava com o stop aqui, o stop virou stop de cutucada aqui embaixo, tá bom? A gente tem que ver como é que andou o mercado. O mercado, ele deu entrada, foi até onde? Tem a retração de 38,2 mais, fechou dentro deste candle. Tá? É muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Saber quais que foram os candles referência, aqueles candles que fizeram grande diferença no dia, porque é difícil a gente perder eles. Uma vez que a gente perde eles, a gente pode espelhar todo o movimento que eles proporcionaram para uma direção na outra. Tá? Então, novamente, tentando violar ele, a gente já vê que já são 20 minutos tentando violar este candle, né, trabalhando em cima das médias, então aqui uma coisa totalmente indefinida. Novamente, uma tentativa, abertura do mercado americano, tá? Isso é muito importante, abertura do mercado americano, candle com bastante volume, que saiu dessa armadilha, tá? E até já virou um pouquinho a média. Então aqui eu posso botar uma operação de compra aqui, stop caro, tá? Não vou falar que o stop é barato. A gente está falando aqui um stop na casa de... A gente está falando stop na casa, deve estar na casa dos 30 pontos. Casa dos 32 pontos, né? Mas é um candle com volume que rompeu uma região de briga. Ele estava brigando aqui, ó. Estava brigando e conseguiu fechar acima de 61,8. Tem todas as médias para dar o impulso para ele. E a gente já observou que ele já fez um movimento positivo, então, um forte movimento positivo, então ele retraiu, foi muito rejeitado na retração de 31,8, em nenhum momento perdeu a retração de 50 e conseguiu vencer aqui. Então aqui eu tenho um movimento positivo. Tá? Então, vamos ver. Né? Novamente, média de 200. E aqui só deu operação dos traders agressivos. Como eu gosto de operar o primeiro movimento, para mim ele ainda está contido dentro do primeiro movimento. Está contido para mim, eu só enxergo operação, só vou botar o meu capital em risco, olha que ele romper aqui, fizer um pullback, ir embora e tá com as médias juntas. Tá? Por quê? Porque a memória dos dias anteriores é baixista. Nos dias anteriores caiu bastante. Então uma correção é saudável, é salutar. E tem outro fator, eu ainda estou preso dentro do Fibo do dia anterior. E eu levo isso muito em consideração. Como assim você está preso? Eu estou preso aqui, ó. Ó. Pessoal. Estou preso aqui dentro. Eu vou pintar aqui, ó, de amarelo, só para ressaltar, para vocês conseguirem enxergar o que eu falo. Estou preso aqui dentro. Não consegui romper para cima, né? Não consegui romper para baixo e fiquei preso dentro. Então, para mim, isso aqui é aquela famosa trap zone. Para mim, aqui não tem nada. Tem algumas operações
dentro dela, tá? Mas eu preciso de um rompimento, um pullback e confirmação. Preciso de um trade de livro. Então, ó, vamos lá. As médias inclinadas para cima, tá sinalizando que vai tentar romper. 5, 10, 15, 20 minutos na região que vai romper, né? Tá formando uma mini bandeirinha, nos 2 minutos deve ter formado um micro pivôzinho para baixo, uma correçãozinha. Ó, pivô de pré-rompimento, tá? Só que, vamos lá, vamos ver como é que tá o volume. Candle negativo elevado, candle positivo baixo, candle negativo elevado, candle negativo elevado, mas praticamente similar ao do positivo. Último candle positivo, baixo, baixíssimo, né? Olha em relação a este, metade. Então, para mim, isso daqui, ó, o mercado dá 2 sinais: os preços e o volume, que é quem comprou o que como, né? Então, para mim, isso daqui é uma armadilha. Uma armadilha, tá bom? Para mim, a operação aqui, ó, só se romper, fizer um pullback bonito, as médias chegarem bem inclinadas e poder ir embora. E não é o pullback que tocou para mim. Para mim, aquele pullback que ele passa uns 15 minutos testando antes de ir embora, né? Então, olha lá. Ó, a armadilha. Ele voltou para onde? Voltou para dentro da minha região do dia anterior. Ó. Então, pessoal, eu vou ser bem honesto, eu vou avançar a revisão, porque embora muita gente enxergue trades aqui, eu não enxergo nada no momento, né? Ó, novamente, estou trabalhando dentro desta região. Ó, vamos ver como tá similar, ó. Estou trabalhando aqui dentro. Ó. Rompeu, olha como as médias estão estranhas. Olha onde é que está a média de 20, média de 80, média de 50, média de 8. Tá tudo atravessado, pessoal. Não tem operação. Não é de livro, tá? Olha lá. Agora aqui a gente já começa a perceber, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo. Fundo, topo mais baixo. Então, não tem muito o que fazer aqui dentro, na minha opinião, tá? Tem gente, olha, uma deriva de baixo, daqui a pouco vai bater para cima. Ó. Interessante que em nenhum momento perdeu os 50% do dia. Então, para comprador de fundo, o cara já devia ter posto o Fibonacci aqui, devia estar atento a esses sinais aqui, ó, né? Os caras que gostam de comprar, né? Comprar fundo, vender topo. E que horas são? Já são 2 da tarde. Para mim, ele está dentro de uma consolidação sem fim. Tá? Até arrumar meu Fibonacci aqui. Não tem muito o que fazer. Deixa eu trazer para cá. Ó, tá lá de novo no 50. Perdeu de 50. Volume na parte compradora. Tá? E agora aqui, ó. Fundo, fundo, fundo. Aqui eu vou considerar que é no mesmo. Só que topo, topo, então. O que eu posso desenhar?
Posso desenhar algo semelhante a isso. E, bom, aqui todo mundo enxerga, né? Ó, isso daqui, para quem opera 2 minutos, isso daqui começa a ser um movimento bonito. Como assim começa a ser um movimento bonito? Tá. Formou um micro pivô, tá? Eu vou apagar esse fibro, ele não me interessa, tá? Ele começa a ser bonito. Ele já fez isso aqui é um pivôzinho. Em nenhum momento ele conseguiu armar um pivôzinho. Ele conseguiu fazer aqui, ó, um pivôzinho de baixo. Tá? Com o pullback na média de 200. Tá? Então, para mim aqui ainda não tem nada. Olha que legal. Se eu der um ajuste aqui nessa LTA, fez o pivôzinho, começou a corrigir, tá? As médias se alinharam, a média de 8 está inclinada, praticamente fez o halt. Média de 20, média de 50, média de 80, todo mundo junto depois de um micro pivô. Então aqui ele já está tentando me habilitar para uma compra. Tá? Um giftzinho bem maroto, tá? Sem romper a máxima desse candle. Stop baratíssimo, tá? Eu deixei anotado aqui porque eu entrei aqui, tá? Onde tem quando vem essas setas pelo gráfico, são regiões que eu efetivamente realizei uma operação, tá bom? E aquela explosão até o topo, que não conseguiu romper, né? Se a gente for ver, ele não conseguiu nem romper este topo, né? Não conseguiu nem romper este topo. Já dá um medo nessa hora. Eu não lembro efetivamente se eu já tinha saído aqui, mas provavelmente já fui estopado. Eu fui estopado aqui porque o gráfico não tá bonito, tá? Mas isso aqui parece ser um pullback no topo do pivôzinho. Já são praticamente 5 horas para mim. O que aparecer para mim não importa mais. Tá? Então, vou esticar. Eu considero esse dia como um dia chato. Por quê? Porque as minhas regras são, uma vez que eu determino que uma área é a área do primeiro movimento e ele não consegue sair dessa área, eu evito ficar procurando operações. Então, realizei uma operação no dólar. A gente vê que o volume praticamente acabou. E terminou o dia dentro desta região, tá? Então aqui a gente encerra a revisão dos trades, tá? Então, observando, eu tinha uma LTB aqui, observando todo o movimento. Eu não tenho muito mais o que fazer com ela, então eu vou excluí-la. Tudo bem, pessoal? Tem que lembrar que, poxa, foi um dia chato, nem todo dia técnico, mas olha, dia 1º foi um dia bonito, dia 2º, dia 2 foi lindo, dia 3 foi maravilhoso. Pessoal, ele merece descansar. O gráfico tem que descansar. Foi hoje que ele deixou a média de 20 chegar. Ele está aqui junto com a média de 20. Tá? A VWAP mensal está vindo. A média de 400 também está vindo. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Um forte abraço para todos. Obrigado por terem participado desta revisão, que infelizmente eu enxerguei somente 3 oportunidades, das quais eu realmente faria algum trade, tá bom? Eu entendo que várias pessoas falam, poxa, mas deu oportunidade aqui, aqui, lá. Eu entendo que
quem usa outros trade systems enxerga outras coisas. Mas a gente também tem que ter em mente que para ser um trade bom, consistente, a gente tem que ser disciplinado. E parte da minha disciplina é não quebrar as minhas regras, que é operar somente após aquilo que eu considero como o primeiro movimento. Então, uma vez que eu delineei aquilo, toda aquela região como região do primeiro movimento, eu só vou operar dentro dela se for uma operação de livre, uma operação bonita, como aquela que apareceu por volta das 3h40 da tarde. Bom, pessoal, um abraço a todos e sucesso!